Então nesse vídeo agora falaremos sobre esses dois operadores, o new e o delete. Então vejamos aqui esse programa. Então o programa está criando uma variável float e armazenando o valor 10. Somente que eu estou também fazendo isso utilizando a ideia de ponteiros. Então qual é a diferença entre os dois? Vídeos anteriores eu cheguei a comentar sobre duas áreas da memória. Uma que se chama stack e a outra que se chama heap. Então nessa região aqui, stack, o que ocorre? Esse V daqui, ele está sendo criado exatamente aqui. O PTR, que é um ponteiro, ele também está sendo criado aqui. Porém, quando eu coloco new float, ele abre um espaço no heap e está passando o endereço desse local para o ponteiro. Então o ponteiro passa a ficar apontando para essa região aqui, tá certo? Aí eu venho nessa linha e coloco o valor 10 aqui. Nessa linha daqui, ele coloca o valor 10 aqui, tá bom? Então depois eu mando imprimir e aqui eu mando deletar. Então ele vem nessa região e apaga isso aqui. Então o ponteiro agora ele fica meio que sem apontar para ninguém. Claro, se o meu programa continua aqui, o interessante é dizer, olha, esse ponteiro não está apontando para mais ninguém. Então após o delete, é interessante você vir aqui, por exemplo, e colocar, olha, o ponteiro, ele agora é um ponteiro vazio. Deixa eu apagar o ponto e vírgula aqui. Então isso aqui passa a ser um ponteiro que não está apontando para ninguém. Então a gente coloca que ele é null, tá certo? Outra forma também seria dizer que ele era um null pointer. Também ele aceita isso, tá certo? Então vejamos outro ponto importante. Por que eu tenho que utilizar esse delete? O que é que ocorre se eu não fizer isso? Então vou mudar, fazer uma modificação aqui no programa. Espera aí. Então agora eu fiz uma modificação no programa que foi a seguinte: eu criei uma função chamada criaValor. Então aqui no main eu mantive a criação da minha variável v no stack, normalmente, como a gente está acostumado a fazer, estou mandando imprimir. Somente que aqui agora eu fiz 1000 chamadas dessa função criaValor, essa função daqui. E eu coloquei um ponto de parada aqui para a gente observar o que está ocorrendo aqui. Agora veja aqui, eu estou chamando aqui new com float, somente que eu não estou mandando deletar. Olha o que ele vai fazer com a memória do meu computador. Então vejamos aqui o que está ocorrendo. Então essa parte aqui, eu vou especificar aqui no canto. Então quando começa o main, ele separa aqui main e coloca aqui no stack. Tá bom? Eu vou até colocar mais embaixo aqui. Fazer maior. Vou colocar aqui bem grande. Então aqui vai ficar a função main. Aí ele chama float aqui, float aqui. Então isso tudo está aqui dentro. Float v. Ele vai lá, cria, coloca o valor 10. Enfim, tudo isso aqui está ocorrendo nessa região aqui do stack. Aí nesse momento eu vou chamar essa função. Aí essa função vem aqui para cima, chamada criaValor. Aqui ele está criando o PTR, tá certo? Então o PTR vai estar aqui. Mas o PTR está chamando new. Então ele vem nessa outra região aqui, chamada heap. Aí ele cria uma região para armazenar o float. Aí esse cara daqui vem para cá e ele vai e coloca o valor 10 aqui. Imprime e logo depois termina. Quando ele termina,
Suponha que ele vai fazer isso aqui 1000 vezes, né? Mas a cada vez que ele faz isso, quando ele termina aqui, ele meio que apaga isso aqui. Mas lembra, como eu não coloquei delete, essa região fica sendo utilizada. Eu não avisei para o sistema operacional que eu deveria apagar isso aqui. Então ele entra de novo no for e volta a chamar a função. Aí ele vem para cá, vai para o stack, ou seja, empilha novamente e chama cria valor. Novamente ele cria o PTR. E o PTR chama uma nova região para armazenar o float. Então ele vem aqui, ele observa, bom, aqui eu não posso utilizar, porque eu já utilizei e ele não me mandou apagar. Então você tem que gerenciar em C++ essa região da memória. Ela não se apaga automaticamente. Então ele vai vir aqui, vai criar outra região e vai apontar aqui e vai colocar o valor 10. Ou seja, em 1000 situações isso vai ocorrer. Então aqui dentro da minha memória vão ficar vários lugares, várias regiões com o valor 10. Ou seja, exatamente 1000 lugares. Bom, então vamos ver aqui o desempenho, como é que fica. Vou apagar aqui. Vou rodar o programa agora. Ele parou aqui. Vou ver o desempenho. Está aqui, aula 5. Olha o número que está ali. Aqui, ó. O número que está aqui é 4. 4, 4. Na memória. Então agora ele vai rodar aqui e vai parar nesse ponto aqui. Pronto, agora vou olhar novamente. 496. Tá certo? Então vejamos agora. Deixa eu apagar aqui. Se eu vier aqui e colocar a todo momento para ele deletar. Delete PTR. Tá bom. Então vejamos agora. Vou rodar novamente aqui. Bom, 440 aqui. 440. Então aqui deixa eu mudar. 440. Aí ele vai continuar. Tá vendo? 440, ele se manteve, tá bom? Você tá vendo que o programa agora ele tá aqui, ele pulou daqui para cá e a memória tá aí, tá certo? 440. É isso, gente. Eu acho que fica claro o seguinte, deixa eu terminar aqui. Então tem que ficar claro o seguinte: se você chamar new, utiliza delete, tá bom? No próximo vídeo eu já vou começar a trabalhar com matrizes. Aí nós vamos ver como a gente vai utilizar isso aqui como quando nós estivermos trabalhando com vetores e matrizes, tá bom? É isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até logo. Tchau.